Eu quero pensar com você hoje sobre o seguinte tema: prosperando no deserto e transformando tragédia em triunfo. Isaac está enfrentando uma crise, uma grande crise. A crise que Isaac está enfrentando é que a fome está assolando a terra. Naquela conjuntura em que Isaac vivia, diferente da nossa, não bastava apenas ter dinheiro, moeda, porque quando a fome assolava, isso significava o seguinte: a terra não está produzindo, a seca é implacável, a chuva não vem, a região é desértica. Não havendo chuva, não tem colheita. Não havendo chuva, a seca sendo severa, os pastos secam, os rebanhos não têm como sobreviver. E então a pobreza é instalada e a fome vem de carona nessa crise. Talvez você hoje veja um cenário um pouco parecido. Empresas robustas estão quebrando. Pequenas empresas fechando as portas. Gente estabilizada na sua empresa ficando desempregado. Comerciantes pequenos achando que não podem mais reabrir os seus empreendimentos. E certamente, como tem se alertado fartamente nesse país, a fome vem de carona nessa crise para assolar a terra. Então, este é o panorama, este é o cenário, esta é a conjuntura em que Isaac está vivendo. Daqui, então, eu quero tirar algumas lições. E a primeira delas é que você precisa seguir as orientações de Deus em vez de fugir na hora da crise. É claro que Isaac, ao perceber que a fome chegou na sua terra, ele vai procurar, diz a Bíblia, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Seu pai já vivera ali, Abraão já passara por lá. Abraão teve uma experiência de fracasso em Gerar, porque mentiu sobre a sua mulher Sara, dizendo que ela era sua irmã, e ela foi levada para o harém do rei dos filisteus. Mas agora, na hora do aperto, Isaac vai para lá. E é nessa conjuntura que está escrito no verso 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. A primeira coisa é que você precisa tomar muito cuidado na crise, não buscar atalhos aparentemente vantajosos, mas que podem ser um laço para os seus pés. Naquela época, naquela região, quando uma crise chegava de fome, de seca, todos os nômades e seminômades fugiam para o Egito. O Egito era a espécie de celeiro do mundo. O Nilo era certamente a condição de oferecer alimento para o mundo na hora da crise, porque mesmo que a seca fosse severa, o Nilo rasgava as entranhas do deserto, esparramava suas águas, e isso produzia fartura, comida, celeiros cheios. E Isaac é tentado ir para lá. E Deus diz, não desça ao Egito. Lá no Egito, conforme relata o capítulo 13 de Gênesis, Abraão foi para lá. E diz a Escritura, no capítulo 12, aliás, versículos 10 a 20, que Abraão sofre um golpe muito grande ali. Seu pai, Abraão, tinha mentido acerca da sua mulher, com medo de que fosse morto. E Sara é levada ao harém do faraó. E não fora a intervenção de Deus, e as promessas da aliança estariam comprometidas pelo medo de Abraão. Depois, Abraão recebe muito dinheiro, muitos presentes por causa de Sara, porque eles não sabem que Sara é mulher de Abraão, pensaram que ela era irmã dele, e então cumulam Abraão de presentes, de servos e de servas. E aqueles presentes que Abraão recebe foram a causa da separação entre ele e Ló mais tarde, e depois, de uma das maiores tragédias na família de Abraão, que foi uma dessas servas que ele recebe de presente no Egito, chamada Agar, vai ser mulher de Ismael, e que vai trazer tantas dores e angústias para o coração de Abraão e para a história da humanidade. Deus disse então para Isaac, não desças ao Egito, não busque atalhos na crise, não transija com seus valores na crise. Depois, é importante dizer que na crise você tem que tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los nas promessas de Deus.
Veja comigo o que Deus disse para ele, no versos 3, 4 e 5. Deus disse: não desças do Egito, fica na terra, habita nela, eu serei contigo e te abençoarei. E Deus então repete para Isaque as mesmas promessas que dera a Abraão, seu pai. Ou seja, você e eu não andamos pela vista, você e eu andamos pelas promessas, pela fé nas promessas. Você recebe as promessas de Deus, não é quando você busca os atalhos, você recebe as promessas de Deus, é quando você anda em obediência a Deus. Deus não tem nenhum compromisso com as nossas loucuras, Deus não tem nenhum compromisso com as nossas escolhas erradas, Deus não tem nenhum compromisso em cumprir a sua palavra a nós, quando nós estamos numa rota de desobediência. Mas se você não olhar a circunstância e a despeito da crise, você honrar a Deus, obedecer a Deus, então Deus renova a você as suas promessas, as suas bênçãos. E Deus então promete a Isaque novamente algumas coisas. Primeiro, presença. Segundo, bênção. Terceiro, descendência numerosa. Quarto, descendência multiplicada. E mais do que isso, descendência abençoada. Então, tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão, Deus repete agora para Isaque. Não olhe para as circunstâncias, Isaque, olhe para as minhas promessas. E finalmente, na crise, é preciso obedecer a Deus sem racionalizações. Olha comigo o versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Então, preste bem atenção nisso. Gerar era a região onde estava a sede do governo dos filisteus. Abimeleque não é um nome de um rei, é um título do rei. Mesmo título, por exemplo, para Faraó do Egito, Abimeleque era o título do rei dos filisteus. E você percebe que há muitos anos, quando Abraão passou por lá, o rei era chamado também de Abimeleque. Não é a mesma pessoa, mas é o rei que recebe o mesmo título. Então Deus diz para ele: olha, fica, e ele ficou. Deus dá uma ordem e ele não tenta se justificar, ele não tenta driblar a sua consciência, ele não tenta fazer provisão para a desobediência, ele obedece prontamente a Deus sem racionalizações. Pois bem, segunda lição que eu quero tirar aqui com você é que na crise você e eu não podemos transigir com os absolutos de Deus. Quando então ele vai para Gerar, ele comete o mesmo erro que o seu pai cometeu há tantos anos no passado. Esses homens tinham uma bênção. Todos eles, Abraão, Isaque e Jacó, casaram-se com mulheres muito bonitas. Sara, Rebeca e Raquel. Abraão, com medo de ser morto pelos homens do Egito e de Gerar, por causa da beleza de Sara, mentiu, dizendo que era irmã. O pecado dos pais, de certa forma, são imitados pelos filhos. E agora diz o texto, no versículo 7, que quando Isaque desce a Gerar, entra naquela terra, ele fica com medo dos homens, porque a sua mulher era muito bela, muito formosa. E com medo de que eles pudessem matá-lo por causa da sua mulher para ficar com ela, ele mente, dizendo que ela era sua irmã. Então eu chamo a sua atenção para 3 pontos aqui. Primeiro, a mentira contada no verso 7. Mentira contada. Perguntando-lhe os homens daquela terra a respeito de sua mulher, diz: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia consigo os homens do lugar: não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. A mentira tem pernas curtas. A mentira não vai muito longe. E então, a mentira contada em segundo lugar vai ser mentira descoberta. Olha comigo o versículo 8. Ora, tendo Isaque permanecido ali muito tempo, ou por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então, a máscara caiu. A mentira tornou-se exposta, descoberta. Então, o homem de Deus passa a se tornar mentiroso. Seu testemunho fica maculado, manchado pela sua covardia. Porque não é um pecado de mentira, é um pecado de egoísmo.
Ele está usando a sua mulher para se blindar. O amor do marido pela mulher tem que ser um amor sacrificial. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, morreu por ela. E é desta maneira que o marido deve amar a mulher, não fazer da mulher um escudo para se proteger. Então ele foi covarde, ele foi egoísta. Ele colocou a sua mulher na vitrine. Ele usou um atributo da sua mulher, a sua beleza, como um escudo para ele, para que ele não fosse morto. Faltou-lhe amor à sua mulher, porque no amor não tem medo, o amor lança fora todo medo. Faltou a ele fidelidade à sua mulher, porque ela poderia ser abusada naquela terra pela mentira dele, pela covardia dele, pela fraqueza moral dele. Mas em terceiro lugar, a mentira contada vai ser, em segundo lugar, a mentira descoberta. E em terceiro lugar, a mentira descoberta vai ser mentira reprovada. Olha o versículo 10 e 11 comigo. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grande delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Mentira contada, mentira descoberta, mentira reprovada. Agora o homem de Deus está sendo exortado, repreendido por um rei pagão. Em vez de Isaac ser uma luz, é ele quem é reprovado pelo rei pagão, por causa do seu temor, por causa da sua falta de devoção à sua mulher. Mas veja você que há uma terceira lição no texto. Veja comigo, por favor, versículos 12 a 14. Deus é tão bom com a gente, que mesmo quando nós falhamos, Ele continua nos abençoando. E agora a terceira lição é: prosperando no deserto, faça o seu ordinário e espere o extraordinário de Deus. Então veja comigo o que vai acontecer nos versos de número 12 a 14. Para você entender isso aqui, é muito importante saber que aquela região era uma região desertificada. Era uma região basicamente pastoril. As pessoas cuidavam de ovelhas. E Isaac, ao ir para Gerar, ele leva consigo uma espécie de expertise, de especialização, porque para sobreviver e prosperar no deserto, você tem que ter criatividade. O que Isaac fez? Ele começa a cavar poços, a reabrir poços antigos, a cavar novos poços, porque sem água o deserto está morto. Sem água não tem vida no deserto. Mas o deserto pode florescer onde tem água. Quando eu viajei pela primeira vez a Israel, isso nos idos de 1986, fiquei muito impressionado, porque saímos do Egito para Israel, atravessando o deserto do Saara, a península do Sinai, e quando nós entramos no território de Israel, constatamos algo belíssimo. De um lado de cá, que hoje é território egípcio, o deserto nu, sem vida. No limite das duas nações, entrando em Israel, é o mesmo deserto. Mas vimos um pomar belíssimo, de laranjas, lindas, belas, árvores frondosas e frutíferas. E eu perguntei ao guia, por que de um lado reina a morte e do outro reina a vida? E ele me respondeu: onde tem água, toda a terra é terra boa. Israel levou água para o deserto e o deserto floresceu. Pois bem, há 2000 anos antes de Cristo, Isaac vai se tornar um grande especialista em cavar poços e encontrar água no deserto. Agora veja comigo o que ele fez. Versículo 12. Semeou Isaac naquela terra. Isso é o ordinário. Isso é o que você pode fazer. Isso é o que está na sua responsabilidade fazer. E numa hora em que o Brasil vai viver uma crise, talvez os empresários, talvez os comerciantes, talvez os de livre iniciativa, talvez os empregados, talvez todos nós vamos ter que repaginar nossa vida, nossos métodos. Talvez todos nós vamos precisar buscar alguma especialização, alguma expertise, porque a crise sempre foi momento de criatividade. Por exemplo, a medicina avançou profundamente, de forma magnífica,
Exatamente quando? Quando? Exatamente quando? A situação era crítica. A situação era desesperadora. É agora que nós poderemos encontrar uma medicação preventiva para resolver essa problemática da saúde mundial. Talvez as grandes empresas vão ter que reestudar seus métodos, buscar novas informações, novos conhecimentos, novas pesquisas. É hora de começar a cavar poços no deserto. E foi o que Isaac fez. Primeira coisa, semeia no seu deserto. Você que talvez não vai ter mais jeito, a minha empresa vai fechar, meu comércio vai fechar, minha indústria vai fechar, meus negócios vão dar por água abaixo, eu não vou conseguir mais coisa nenhuma na vida, pois eu quero encorajar você a ser como Isaac, a semear no seu deserto. O ordinário é você quem vai fazer. Agora veja o extraordinário. Versículo 12. E no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Então preste bem atenção nisso. Semear é responsabilidade sua. Receber uma colheita de 100 por 1 é bênção de Deus. Quando você faz com entusiasmo, não apostando na crise, mas crendo na possibilidade da vitória, e semeia no seu deserto, Deus é poderoso para reverter isso e trazer para você uma colheita surpreendente. Olha o verso 13 comigo. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Olha o verso 14. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então, é possível prosperar no deserto. Alguém já disse que a crise é uma encruzilhada, onde uns põem o pé na ladeira do fracasso, do pessimismo e da derrota. Outros colocam os pés na estrada da confiança, da fé, do entusiasmo e da prosperidade. A crise revela os fracassados e a crise revela os heróis. Talvez alguém dissesse para Isaac: ô Isaac, aqui não adianta semear, você vai perder tempo, você vai perder semente. Você não está vendo que nós estamos vivendo uma crise? Você não está vendo que é um período de seca? Você não está vendo que a fome está assolando o mundo? Você não está vendo que esse deserto não vai prosperar, que outras pessoas já tentaram e não conseguiram? Os arautos do caos estão por aí, os profetas do pessimismo estão por aí, os que fazem provisão para o fracasso estão por aí. Mas eu quero encorajar você a semear no seu deserto. Quarta lição que esse texto nos ensina. Na crise, proteja o seu coração de amargura, em vez de ficar brigando pelos seus direitos. O que é prosperidade? Não é só dinheiro, não é só riqueza. A palavra prosperidade à luz da Bíblia tem muito mais a ver do que simplesmente posse de bens, mas é paz de espírito. Há muitas pessoas pobres, prósperas, e há muitas pessoas ricas, miseráveis. Provérbios diz que há muitos que se dizem ricos sendo pobres, e há muitos que se dizem pobres sendo ricos. A Bíblia diz que é melhor um prato de verdura do que uma casa e uma panela cheia de carne onde há contenda. O rico é aquele que bota a cabeça no travesseiro e dorme. Está em paz com a sua consciência, está em paz com Deus, está em paz com o seu próximo. A riqueza adquirida em cima de brigas, de contendas, de mazelas relacionais, ela pode trazer muitos proventos e recursos para suas mãos, mas vai arruinar a sua alma, vai destruir as suas emoções, vai afundar você num poço de amargura. Então veja comigo o que vai acontecer. Primeiro, o versículo 14 nos informa que a prosperidade de Isaac produz a inveja dos filisteus. Esse é um fato muito curioso que a psicologia humana ensina. As pessoas têm muito mais facilidade de chorarem com você na sua dor do que se alegrarem com você nas suas conquistas. O que incomoda os seus inimigos não são suas virtudes, não são seus defeitos, são suas virtudes. O que mais perturba as pessoas não é que você fracassou, é se você está dando certo, se você está indo para frente, se Deus está abençoando você. Isso vai incomodar muita gente. Foi o que aconteceu com Isaac. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção é que isso produz suspeição e rejeição de Abimeleque. Olha comigo, no versículo, aliás, antes disso, olha o que acontece como fruto da inveja dos filisteus no versículo 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão,
enchendo-os de terra. Abraão, quando passou por ali, foi um homem próspero, um homem muito rico, porque Deus o abençoava. E Abraão também, já no seu tempo, era um homem muito sábio e sabia que não tinha prosperidade no deserto, a não ser que tivesse água no deserto. E como não tem rios no deserto, ele cava poços no deserto. Olha que coisa curiosa, Abraão não estava mais ali, mas a inveja dos filisteus não permitiu que eles usassem a água dos poços de Abraão. Ao contrário, eles entulharam os poços de Abraão. Sabe qual é o argumento desses filisteus? Já que nós não usufruímos, você também não vai usufruir. É que tipo de coisa que acontece hoje nas brigas passionais? 30% das mulheres que morrem no Brasil morrem nas mãos do marido, do ex-marido, do companheiro, do ex-companheiro, do noivo, do ex-noivo, do namorado, do ex-namorado. A ideia é essa: já que você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém. Essa é a mesma filosofia aqui. Já que você que descobriu esse poço, pois bem, nós não temos água, também você não terá. Nós vamos entulhar os seus poços. Agora, olha a atitude do rei dos filisteus, no versículo 16. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso, ou melhor, és muito mais poderoso do que nós. As pessoas não vão conseguir conviver, talvez, com a bênção de Deus sobre a sua vida. E elas vão expulsar você. Elas vão querer ver você pelas costas. O que me impressiona em Isaque é que ele não se defende. Olha o que ele faz no versículo 17. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Isso é ser manso. Sabe o que é ser manso? Não é ser frouxo, não é ser covarde, não é não ter opinião, não é ser capacho de ninguém. Manso é aquele que, embora tendo força na mão, não a aplica para esmagar o outro, para se defender. Manso é aquele que, mesmo tendo direito, abre mão dos seus direitos, porque ele prefere sofrer o dano do que entrar numa briga, numa contenda, numa confusão. Esse é o manso, esse é o Isaque, esse deve ser você e eu. Mas veja mais, versículos 18, olha comigo agora, algo impressionante. Na crise, essa é outra lição que eu quero repartir com você, a quinta lição. Na crise, busque velhas e novas medidas. Primeiramente, olhe o versículo 18 comigo. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Primeira coisa, querido, que eu quero encorajar você, é reabrir os poços lá do passado, que deram água, que foram entulhados. Agora, vamos pegar isso do ponto de vista espiritual. Se você não leu ainda, recomendo a leitura do livro Avivamento de Mark Lloyd Jones. E Mark Lloyd Jones, expondo exatamente esse versículo que eu acabo de ler, versículo 18, ele disse que nós poderíamos usar esta figura aqui na busca do avivamento. Porque tem muita gente hoje que na busca do avivamento quer correr atrás de novidades, quando na verdade nós deveríamos reabrir os poços que deram água no passado, voltar às origens, voltar ao primeiro amor, voltar à doutrina dos apóstolos, voltar à vida de oração. Tem muita gente hoje que não está mais como uma fonte de água viva, como Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior foram rios de água viva. Essas fontes foram entulhadas com o entulho dos filisteus, pecados, mazelas, vícios, mundanismo, secularismo, tantas coisas que vão entrando, que vão ajuntando e vão entulhando os poços. Reabra esses poços, tira o entulho dos filisteus, volte ao passado, onde você teve água com fartura, e tira o entulho para que estas águas estão lá, elas podem brotar de novo. Segunda coisa, veja comigo o verso 19. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. O que esse texto está nos ensinando? Não basta você apenas viver das vitórias do passado. Você precisa ser dinâmico e cavar novos poços. Os irmãos do passado
tiver as suas experiências e nós podemos receber as benesses dessas experiências, mas nós precisamos avançar. O cristão não é aquele que fica olhando na lente do retrovisor para trás, para as vitórias do ontem, para os poços que foram abertos ontem e que jorraram água ontem. Esses poços têm que ser reabertos, mas novos poços podem e devem ser cavados. Temos que ter criatividade para dar respostas à nossa geração. Temos novas demandas, temos novos desafios, temos novas necessidades, temos muito mais pessoas e nós precisamos hoje de cavar novos poços. A igreja está sempre buscando novas alternativas para buscar água, a mesma verdade, a mesma bênção do mesmo Deus eterno, o mesmo evangelho. Não podemos usar os métodos dos pais da igreja, nem dos reformadores, nem dos puritanos do século XVII. Se estamos em pleno século XXI, precisamos sim o mesmo evangelho, a mesma verdade, a mesma essência, mas buscando novos métodos para alcançar novas pessoas e mais abrangentes pessoas. Cave os seus poços. Mas vejam vocês, versículos 20 e 21. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali cavou ainda outro poço e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. O que Isaac está nos ensinando aqui é que nós não fomos chamados para contender, nós fomos chamados para sermos uma bênção. Tem hora que as pessoas vão querer muito que você contenda com elas. Elas provocam você, elas entulham os seus poços, e você vai lá e reabre esses poços. E agora você cava um poço, e veja você de água nascente, água permanente, fato espetacular num deserto, fonte de uma riqueza no deserto. E diz o texto, veja comigo, versículo 20, que os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Isaac poderia ter declarado uma guerra ali. O próprio rei de Gerar tinha reconhecido que Isaac era mais poderoso do que eles. Mas Isaac toma uma decisão. Ele não entra nessa briga. Ele não entra nessa contenda. Quantas energias gastas hoje domesticamente? Quantas brigas desnecessárias? Quantas querelas nas redes sociais? Quantos ataques? É hora de você parar e perceber o seguinte: não vale a pena você ganhar uma briga e perder a sua paz, e perder a sua alegria, e perder aquilo que Deus chamou você para fazer, prosperar no seu deserto. Então diz a Escritura, no verso 21, que os servos ou os pastores de Isaac cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. E Isaac não fica ali contendendo, ele caminha para frente, ele vai à frente. Ele entende uma coisa: Deus não o chamou para brigar, Deus o chamou para ser uma bênção, para ser o herdeiro da promessa, para ser pai de multidões. E ele não quer gastar sua energia, nem seu tempo com seus críticos, nem com seus contendores. Ele vai para frente. E olha comigo o verso 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse poço não contenderam, chamou-lhe Reobote. Diz: agora Deus me deu largueza, agora Deus me deu espaço, agora eu vou prosperar. Deixa eu dizer algo muito importante a você. Eu não conheço a realidade da sua vida nos detalhes, mas aqui há um ponto fundamental: seja um pacificador. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Fuja de brigas, fuja de contendas, fuja de querelas, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja nos seus negócios, seja nos seus relacionamentos, seja dentro da igreja. Fuja. Deus vai honrar a sua atitude. Vai chegar um momento em que seus críticos ou seus perseguidores não terão mais condições de continuar essa contenda, porque verão a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, eu gostaria de concluir, porque diz a Bíblia que, no verso 23, que dali, então, Isaac subiu para Berseba. E quando ele sobe para Berseba, algumas coisas vão acontecer.
é nesta subida. Primeiramente, olha o verso 24 comigo. Na mesma noite, não foi um mês depois, nem um ano depois, nem uma década depois, foi na mesma noite, imediatamente. Lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não tenhas medo, porque eu sou contigo. Por que Deus disse isso? Não tenhas medo. Bom, o Isaac tinha saído de Gerar, de certa forma, fugido. O rei dos filisteus vai embora. Nós não queremos você aqui. Você é persona não grata aqui. Ele sabia da beligerância das pessoas de Gerar, que faziam contendas com ele, se apropriando dos poços que ele cavava. Ele era um homem de paz, mas as pessoas que lidavam com ele não eram. Talvez ele temesse retaliação. Então Deus chega para ele e aparece: olha, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus da promessa. Eu sou o Deus da aliança. Então Isaac não fica com medo, não. E como é que Deus trata com ele? Não temas, porque eu sou contigo. A presença de Deus conosco é o grande antídoto contra o medo. Mas mais, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Deus promete a ele bênção, Deus promete a ele a multiplicação da sua descendência, por amor a Abraão. Qual é a resposta de Isaac a esta teofania, a esta aparição de Deus, a esta revelação de Deus a ele? Confira comigo o verso 25. Primeiro, ele adora a Deus. Então levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor. Isaac é um homem fantástico nesse sentido, porque ele une poço e altar. Ele une trabalho e adoração. Como dizia Lutero, você deve trafegar do campo ao templo com a mesma devoção. Você não pode reduzir a sua espiritualidade apenas ao templo, ao culto público. Você precisa levantar altares a Deus onde você trabalha. Você cava poços e levanta altares na mesma geografia. Mas mais, diz o texto, que armou ali a sua tenda. Isso significa a bênção da família. Ele não só levanta altar, ele arma a tenda. Agora a tenda fala da família, a tenda fala da comunhão familiar, a tenda fala da proteção familiar. Que mais? Terceiro lugar, vem a bênção financeira. Porque está escrito no verso 25, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Onde ele passava, ele cavava um poço. E Deus abençoava e água jorrava. Água jorrando no deserto é sinônimo de prosperidade e de riqueza. Ele fazia isso pela fé, porque Deus havia dito para ele: fique em Gerar, eu vou abençoar você, eu vou cuidar de você, eu vou proteger você. Nesse período de fome, não desça ao Egito, me obedeça, fica aqui. Essa terra aqui que hoje os filisteus estão tomando conta, vai ser da sua descendência. Sabe qual é a conclusão de tudo isso? Nos versos 26 a 35, está relatado que a notícia da prosperidade, da bênção de Deus sobre Isaac, chega lá em Gerar. Agora Isaac está em Berseba. E diz o texto que o rei, juntamente com Azate, seu amigo Azate, e Ficol, que era o seu comandante militar, Azate era o seu conselheiro pessoal, essas três maiores autoridades de Gerar, do território dos filisteus, viajam a Berseba e precisam reconhecer que ele é um abençoado de Deus. Olha o verso 28. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança. Olha que coisa interessante. Deixa eu lhe dizer uma frase. Talvez se você guardar essa frase, você guardou a essência do que eu estou tentando passar para você. Cuida bem da tua piedade e Deus cuidará da tua reputação. As pessoas que hoje falam mal de você, as pessoas que hoje perseguem em você, amanhã vão ter que vir a você e reconhecer que você é alguém especial para Deus. E vão buscar se reconciliar com você, como os amigos de Jó tiveram que fazer.
Então você não tem que brigar, você não tem que se defender, você não tem que criar contendas, você tem que andar com Deus, você tem que viver na presença de Deus, e quando a bênção de Deus estiver sobre você, seus inimigos se reconciliarão com você, reconhecem que você é um abençoado de Deus. Propuseram aliança com Isaac. Isaac, como não era homem de briga, também não fica jogando na cara deles todos os problemas. Isaac prontamente faz uma aliança, dá um banquete, firma aliança e os despede em paz. Talvez você que está aí me ouvindo hoje tenha até prosperado, mas você tem machucado muita gente, ferido muita gente. Talvez você não consiga dormir em paz, mas eu quero encorajar você em nome de Jesus a ser um pacificador, a ser uma pessoa mansa, a não lutar pelos seus direitos, abrir mão deles, sofrer o dano, na certeza de que Deus oportunamente vai honrar você. E o deserto vai florescer. E Deus vai ser honrado na sua vida e no seu testemunho. As nossas fraquezas, as temos, como Isaac as teve. E o nosso Deus é o Deus que perdoa, é o Deus que restaura, é o Deus que abençoa outra vez. Então, nesse tempo de crise, de angústia e dor para o Brasil e para o mundo, não desanima não, não estarilhe as armas não, não jogue a toalha não, não desista não. Entenda uma coisa, não busque alternativas, atalhos, não transija com os valores absolutos, semeia no seu deserto, abra os seus poços, reabra os poços antigos, pare de contender e Deus há de abençoar sua vida, Deus há de abençoar sua descendência. E os seus inimigos terão que reconhecer que você é uma pessoa abençoada por Deus. Agora você ouvirá uma análise original do canal Sementes da Verdade. Diante das crises que cercam o nosso tempo, somos lembrados pela trajetória de Isaac, de que a nossa segurança não repousa em atalhos humanos ou em fugas, mas sim na fidelidade às promessas daquele que nos chamou. Aprendemos que, mesmo quando falhamos e tentamos usar nossas próprias forças ou mentiras para nos proteger, a graça de Deus permanece disponível para nos corrigir e restaurar. Somos convocados a ser como Isaac, pessoas que não se deixam amargar pela inveja alheia, nem se desgastam em contendas desnecessárias, mas que escolhem o caminho da mansidão, preferindo reabrir os poços da fé e cavar novas oportunidades com trabalho e confiança. Que possamos entender que a verdadeira prosperidade não é apenas o acúmulo de bens, mas a paz de espírito de quem sabe que, onde há obediência e presença de Deus, o deserto floresce e a provisão é abundante. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Sementes da Verdade para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.